Muito bom. Então, mais uma aula aqui, galera. Deixa gravado para vocês, né? Vamos fazer uma revisão aqui sobre o ureterotise e um pouco de lombalgia também. Então, isso aqui é uma coisa que eu reforço com vocês, sempre pensar em diagnóstico diferencial, né? Na prática, sempre lembrar, quando vocês estiverem atendendo um paciente, de olhar o doente um pouco para dentro. Então, qual é o diagnóstico diferencial de acordo com os quadrantes? A gente já viu isso em dor abdominal, já viu isso em infecção urinária, né? Já viu isso também de verticulite, enfim. E lembrar um pouco que do diagnóstico diferencial de acordo com cada quadrante. A ureterolitise, em geral, vai começar com uma dor que pega desde a altura do rim, que pode pegar a região anterior, posterior, lombar ou flanco, que a gente fala, e irradiar por todo o caminho do ureter até a bexiga, com irradiação impulsiva, inclusive para a região genital. Então, no saco escrotal do homem, por exemplo, é muito comum acontecer isso. Do lado esquerdo, a mesma coisa. Mas pode ser que o paciente, considerando que o cálculo é um pouco menor, desça e ele apresente uma dor só em fossa ilíaca aguda. Então, que vai ser diagnóstico diferencial, por exemplo, com DIP, com ovário, com diverticulite desse lado e com apendicite do outro, né? Com vesícula, de certa forma, desse lado, às vezes até com estômago, enfim. E com a anamnese dirigida e com o exame físico, a gente vai diferenciar. Mas é sempre bom a gente ter essa riqueza de investigação. E assim, a anamnese e o exame físico continuam sendo primordiais, né? Então, lembrar que, no caso de homens, cerca de 20% aí, e 10% das mulheres vão apresentar ao longo da vida, né? Até 80% vai ter eliminação espontânea, e cerca de 10% a 20% só vai precisar de procedimento. Não quer dizer, gente, que só 10% dos pacientes que vocês virem na emergência vão precisar de procedimento, porque muitas vezes o cara que não precisa de procedimento, ele nem foi na emergência. Então, quem foi na emergência é porque está com dor, é porque não eliminou o cálculo, não melhorou a clínica. Então, esses 10% vão aumentar. Na minha experiência, pelo menos 40% aí, 50% talvez, dos cálculos renais que vão à emergência, sobretudo quem tem dor importante, vai ficar internado. Porque se ele for à emergência, é porque está com dor, entendeu? Então, fiquem atentos quanto a isso, tá? Ao mesmo tempo, cálculo renal não é igual à internação, mas tem que ficar de olho. E lembrar que nefrolitise é o cálculo do sistema urinário. A ureterolitise é o cálculo do ureter. Então, quando vocês virem um laudo, paciente com nefrolitise esquerda, o cálculo está no rim, próximo ali do parênquima, não desceu ainda por ureter nem para pelve, e isso não causa dor e não tem tratamento de emergência. Isso vai para o urologista. Se o paciente tem ureterolitise, que é o cálculo no canal, no ureter, isso sim vai causar dor. Tá bom? Então, não confunde o diagnóstico de nefrolitise na tomografia com o cálculo no ureter. Tá? Pode recorrer até metade em 10 anos. A característica do cálculo principal aqui é oxalato de cálcio e fosfato. Existe um número menor aqui de ácido úrico, cistina, estrovita e outros. Tá? Lembrar que negro e asiático tem uma incidência menor, tem um fator protetor, a raça, né? Algumas pessoas têm deficiência em variação anatômica do sistema urinário, que, no fundo, é um fator de risco. Tá? No caso de negro asiático, é um fator protetor. E o que a gente vê no EAS, muitas vezes? Né? A presença de hipercalciúria, aumento de eliminação de ácido úrico, citrato, oxaluro também, são fatores que aumentam o risco de cálculo renal. E aí tem que ficar de olho se você tiver algum doente assim, eliminando, porque aí pode ser que futuramente ele tenha algum cálculo. E existem algumas doses aqui e métricas de eliminação de cálcio, acima de 250, 300 para a mulher, né? Mas isso não indica que quem elimina cálculo, eu tenho que tirar a vitamina D. Então, às vezes, por exemplo, um paciente está eliminando muito cálcio. Eu vou ter que tirar a reposição de cálcio do paciente? Não, porque às vezes ele está repondo vitamina D e cálcio, por exemplo, por algum problema ósseo, alguma coisa assim. Só tem evidência se tiver uma hipercalciúria acima de 1000. Para mim, isso é o que o UpToDate fala. Tá? E qual é a principal medida para reduzir cálculo renal? Comportamental. Existe questão genética, tá? Existem alguns inibidores da urinase de carbono, como topiramato e tudo mais, que, por exemplo, aumentam a chance de cálculo, assim como débito urinário baixo, então muita hidratação é importante, né? Mas, sobretudo, esses fatores aqui, ó, paciente que perde peso, tem aquela dieta désica, tem maior qualidade com peixe, evitar excesso de carne vermelha, gordura, né? Aquela dieta que a gente usa para cardiologia. Aumentar a ingestão de líquido, reduzir a ingestão de cálcio, cálcio em excesso, refrigerante, bebida adoçada, isso é um veneno. Tá? Tudo isso poderia, olha só que absurdo,
medida comportamental poderia reduzir em metade o número de cálculos. Tá? Famoso junk food. Esse ovo aqui não é junk food, não, né? Só se o ovo aqui, só se tiver muita coisa. Um ovinho, né? Um queijinho bom fazem bem. Mas a pipoca em excesso, pizza, aqui, guloseima e tudo mais, né? Refrigerante, um grande veneno. Isso aqui aumenta em 50% a chance do cara ter cálculo. Tá? Então, o fator de risco comportamental, como a gente já falou, pode reduzir em 50%. Né? No fundo, aumenta em quase 100%, né? Se a gente fizer a conta. Lembrar que toda essa dieta aí, que aumenta risco? Refrigerante, suplemento de cálcio, excesso de vitamina D, que gera oxalato, sódio, açúcar. O que é protetor? Dieta 10, muita ingestão de líquido, mantendo o débito urinário acima de 1,5 litro por dia. Café e chá, olha só, é protetor. Olha que beleza. Olha o que eu vou falar. Álcool, de certa forma, é protetor, porque por conta do DH lá, né? Mas não é para abusar também, né, galera? Então, suco de laranja é uma coisa boa, né? Eu já libero para vocês falar, tá, galera? Só para a gente fechar. E a dieta rica também, a dieta rica em cálcio é protetora. A reposição do comprimido, não, do suplemento não, tá? E dieta rica em potássio também, frutas e vegetais. Medicamentos que têm aumento do risco, né, são aqueles que têm alteração metabólica, tipo laxante, corticoide, furosemida, e formador de cristal na urina, como a ciclovir, né, ceftriaxona, cipro, né, então isso aumenta o risco também. Doenças na hiperpara, que a gente sabe que tem o metabolismo do cálcio lá, gota, aumenta o risco de cálculo, né, sobretudo do ácido úrico, obesidade, doença inflamatória intestinal, má absorção pós-bariátrica também, então não é incomum a gente ver cálculo renal após uma bariátrica, e termo de repetição, sobretudo por proteose crevisial, tá? Então, fica de olho quanto a isso. Quadro clínico, em geral, como a gente viu na aula de infecção urinária, não começa com uma disúria. Até pode ter uma hematúria, mas a principal causa de hematúria continua sendo infecção baixa. Mas, em geral, o que causa é dor. Porque desce um cálculo, ele é uma pedra de sal, literalmente, que desce num cano mais estreito que ele, muitas vezes, que impacta, e esse impacto causa dilatação e dor. Tá? Com a punho-percussão lombar positivo do mesmo lado do cálculo, ipsilateral. Não é comum eu ter uma punho-percussão do lado esquerdo com cálculo à direita. Às vezes, quando a dor é muito grande, a punho-percussão pode reverberar dos dois lados, o doente pode ter punho-percussão lombar bilateral, mas não é comum. Pode ter dusura também, polaciúria, um pouco de oligoanúria, se ele tiver obstrução uretral. Não é comum ele ter oligoanúria para uma obstrução, porque ele tem um outro rim, a não ser que tenha um outro rim ruim ou uma nefrectomia prévia. Então, se ele ficar oligoanúrico, é porque, em geral, está lá embaixo o cálculo já na uretra, né? Já é uma coisa pós-renal. E pode ter estrangúria também, se o cálculo estiver lá embaixo, quase que chegando na genitália, tá? Mas na uretra. Sintomas sistêmicos muito comuns, de aforese pela dor, o paciente fica pálido, dá náusea, dá vômito, chega vomitando no hospital, às vezes até desmaia por uma reação vagal de tanta dor, tá? Falha com acidorese horrorosa e tonteira vasovagal. Calafrio e febre se tiver infecção, e às vezes um pouco agitado e ansioso, o cara está se contorcendo. O que a gente vai pedir habitualmente para esse paciente? Eu tenho que investigar o quê? Sobretudo, infecção e função renal. Então, no mínimo, eu vou pedir um hemograma para ele, eletrólite, né? E vou pedir para ele também função renal, que é ureia e creatinina. Habitualmente, a gente pede um EAS para saber se tem infecção associada. Se ele tiver kit sepsis, pedir protocolo de sepsis. Se eu for internar, em geral, eu peço um coagulograma, um TAP-PDT no mínimo do doente, urinocultura e hemocultura. Por quê? Porque eu vou abordar esse paciente e, às vezes, ele tem lá um cálculo impactado a 1, 2 dias e tem a montante, né? Ou seja, acima, né? Lembrar que a montante é acima, a jusante abaixo, pus. Então, eu tenho que saber que bactéria é essa. Então, habitualmente, a gente escolhe a cultura do paciente, se a gente for internar o paciente, sobretudo se ele tiver infecção. Imagem. A imagem, teoricamente, padrão ouro é a tomografia de abdômen pélvico. Eu tenho que pedir de cima a baixo, não é pedir só de pélvico. Eu posso pedir sem contraste. Se tiver que contrastar, o colega da radiologia vai tomografar com contraste. A sensibilidade é de 94%, a especificidade de 97%, tá? Em estudos recentes que a gente tem. A gente pode fazer uma tomografia com baixa radiação, né, de 4, porque eu exponho menos ao paciente. Habitualmente, eu vou fazer uma radiação de 10 a 12, né? Que é a radiação que eu tenho que fazer, por exemplo, para um obeso. Então, eu não preciso expor
o paciente a essa radiação ionizante bizarra. Eu posso reduzir para 4, por exemplo, se eu quiser procurar cálculo renal. E alguns hospitais têm esse protocolo. Então, eu posso reduzir a metade, mais da metade da exposição, quase um terço, se eu for considerar 12, né? E eu posso reduzir, inclusive, o impacto sem contraste. Então, conversa com o radiologista. A minha primeira hipótese é cálculo renal. Tem como tomografar com baixa radiação de 4 aí? E a gente, no fundo, fazer sem contraste? Né? Então, é importante isso, que é esse milésimo de sievert aí, que é, no fundo, uma unidade, né, que mede o efeito biológico da radiação, tá? Esse MSV. Então, com elegância, né? Pô, você tem como fazer com uma tomografia com baixa radiação de 4, né? Olha que bonito. Sem contraste, porque eu evito radiação nesse jovem aí e tudo mais. Gestante. Como gestante tem uma espécie de uma plegia ali, né? Fica tudo dilatado nela por conta dos hormônios, 80% vai eliminar cálculo, tá? E o ultrassom, que no fundo é o nosso primeiro exame, ele tem uma sensibilidade de cerca de 60%. Então, primeiro ultrassom. Não funcionou, tentar fazer uroressonância. Aí pode falar com o ginecologista também. Não funcionou, em último caso, eu tenho que fazer diagnóstico, cara, discute com a equipe da... eu não tenho ressonância no hospital, só daqui a 100 quilômetros, entendeu? Discute com a equipe da GO. Tem como a gente fazer uma tomografia de baixa radiação se for no segundo, terceiro trimestre? Aí é caso a caso, a gente não tem regra. Tá? Porque você imagina uma gestante com suspeita de apendicite aguda, alguma coisa assim, que você tem que operar. Qual é o custo-benefício? Você abrir a barriga, isso é uma apendagite, né, que é uma inflamação epiploica lá da gordura, ou, na verdade, expor a uma tomografia. O que é melhor? Você abre uma paciente ou você faz uma TC nela? Então, é caso a caso, não tem regra. Então, existe, no fundo, uma prioridade de fazer ultrassom em ressonância, sem dúvida, mas se tiver que fazer no segundo ou terceiro trimestre, avaliar essa baixa dose aí, de 4 milésimos de sievert, que é essa unidade de radiação. Tratamento, em geral, largar o paciente em jejum, em torno de 6 a 8 horas no mínimo. Então, em alguns casos, se o cálculo for tirado no dia seguinte, a equipe até liberar, zera a dieta meia-noite, porque eu vou tirar o cálculo amanhã, 8 da manhã. Cálculo a gente não planeja para tirar em uma semana, não, tá? Ou tira no mesmo dia ou no dia seguinte, em geral. Se for um cálculo pequeno que eu vou acompanhar, às vezes ele pode ficar 7, 14 dias com terapia expulsiva, mas o cálculo que eu vou abordar não posso ficar esperando. A não ser que o doente esteja chocado, que eu tenho que fazer uma nora e estabilizar primeiro. Eu tenho que tirar logo, porque se ele está instável, aquilo ali é pus que está acima, então eu tenho que arrancar o quanto antes. Analgesia, dipirona, escopolamina com dipirona. Existe uma corrente que fala que o Buscopan atrapalha eliminar o cálculo, porque ele é antiespasmódico, então ele diminuiria a força, por exemplo, do espasmo, que ia botar o cálculo para fora. Então, algumas pessoas, por exemplo, optam em não fazer escopolamina na terapia expulsiva. Então, se eu quero, por exemplo, expulsar o cálculo, evitar fazer Buscopan, se é um cálculo pequeno, tá? Paracetamol venoso já tem o Raleaminofen, que é o acetaminofene venoso aqui no Brasil, que 500 a 1.000 miligramas dá 3 vezes por dia. Anti-inflamatório, né, como tinham perguntado, teroxicam é uma opção, né, o toragesic, cetoprofeno, que são esses venosos, junto com o tramadol, que dá para fazer subcutâneo, que é menos efeito colateral, né, e Vita para fazer também, mas a vida é um pouco de enjoo. E morfina raramente é necessário, tá, gente? Então, como experiência de emergência há cerca de 15 anos, raramente eu tive que fazer morfina para o doente, tá? Em geral, ele sai com anti-inflamatório analgésico. E sintomático, antiemético, de fenidrina e tudo mais, de menidrato, né? Se eu tiver que fazer remédio para infecção, vou tratar com infecção e tudo mais. Se eu for dar alta para o doente com terapia expulsiva, aí eu vou fazer a tansulosina, que é o Secotex, que é 0,4 uma vez por dia, tá? O que a gente tem que ver? Se o doente tem sepsis, eu vou ter que hidratá-lo. Eu não coloquei aqui de propósito, hidratação, volume, porque a gente tem que evitar excesso. Então, 500 ml, 1.000 já tá bom para esse cara. Então, André, o cara tá séptico. Aí, meu amigo, você chapa volume em cima e vai fazendo analgésico para ele. Porque o problema é o seguinte, o excesso de volume vai dilatar, o ureter vai causar dor. Mas se eu não fizer volume, eu pioro a sepse. Então, o ideal é hidratar, trato a sepse e tiro esse cálculo quanto antes. Tá bom? Então, no caso de infecção associada, eu tenho que ir tateando ali. Faz volume. O cara teve muita dor, faz analgésico. Vai fazendo mais lento, não deixa de fazer volume, não. Tá bom? Então, procedimentos, né, que a gente tem são diversos. A gente tem a possibilidade de fazer ureteroscopia, litripsia, nefrolectomia, tem a possibilidade de fazer laparotomia e robótica e cirurgia aberta. Então, assim, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem e fazerem bonito.
Tá? O que é a ureteroscopia? Então, é via endoscópica mesmo. Eu vou lá, olho, ele é o procedimento mais comum, é via ureter, e eu vou dilatar no final das contas. Em geral, é via de preferência por terço médio e distal. Tá? É a melhor opção para gestante, porque eu vou direto lá, eu não fico sacudindo, nem fazendo radiação e tudo mais. Tá? Quando a pedra é muito dura para obeso, isso a gente tem algum sangramento, porque eu abordo menos, eu vou por dentro da luz. Então, é via ureteroscopia e endoscópio. A litotripsia extracorpórea, quebrar a pedra, que é o famoso leco por onda de choque, para a pedra grande, acima de 2 centímetros. Tá? A nefrotomia percutânea, que é uma punção percutânea, dá muito efeito colateral, apesar de alto sucesso, e é restrita a cálculo grande. Você pode fazer a laparotomia robótica também, mas em geral é exceção, e cirurgia aberta é raro, mas na fase de tratamento. Tá bom, galera? O que o UpToDate nos fala? Isso aí é revisão fresquinha para vocês, tá? Tá igual peixe que saiu do rio. Lembrar o seguinte, procedimento e urgência dói, tá? Então, ainda faltou um aqui que eu vou falar para vocês para nunca mais esquecer. Então, paciente com dor refratária, sinal de obstrução, ou infecção, ou insuficiência renal, tá? Ou se dói o cálculo, lembra aí, processo mnemônico, ó. Então, macete do PCN. Eu vou internar esse cara, ele vai abordar. Ah, é um cálculo pequeno de 4 milímetros que não está com dor, não tem dilatação ureteral importante, não tem infecção associada e não tem insuficiência renal. Beleza, está lá embaixo, dá alta para o doente, discute com o urologista e agenda o urologista para dar alta. Tá? Se eu tenho obstrução ureteral com infecção urinária, dilatação, dor, se eu tenho disfunção e evolução bilateral, é mandatório eu fazer o procedimento desse doente. Não é que você não possa internar um cálculo de 3 milímetros, porque às vezes tem um cálculo de 3 milímetros lá na juve, na junção ureteral vesical lá embaixo, mas que está impactando, causando dor. Então você tem que internar. Tá? Os outros são dor persistente, refratária à medicação, paciente com sepsis, tá? Então, assim, lembrar que a mortalidade desse doente chega a ser 19%, tá? Em relação a 8%, se eu não abordo esse caso. É absurdo, assim, a diferença. Então, é quase que o dobro, praticamente mais do que o dobro, né? Então, não dá bobeira, sepsis é igual a abordagem, tá? Pielonefrite, pielonefrite, abscesso. Pedra maior do que 5 milímetros, menor do que 5, em geral, são eliminadas, tá? A exceção se não tiver estenose ou variação anatômica. Pedra maior ou igual a 5, em geral, eu vou abordar se o paciente tem dilatação lateral ou se for sintomático. E se o paciente tem muita infecção, por exemplo, o paciente tem mais de 3 infecções por ano, ou 2 em 6 meses, e fica infectando toda hora e tem aquele cálculo renal ali, pode ser que o uro faça assim, cara, não vou ficar esperando esse cálculo de 3, 4 minutos que infectar de novo. Esse paciente toda hora tem cálculo e infecta, então eu vou tirar logo. Mas isso aí não é regra. Tá? O procedimento eletivo, ou seja, que eu vou agendar com o urologista, ele vai ocorrer quando? Ó, é uma pedra que tem menor que 10 milímetros, né? Na verdade, esse maior aqui, ó, é menor, tá? Esse menor que 10 milímetros aqui, ele vai eliminar em boa parte dos casos, tá? Sobretudo se eu usar alfa-bloqueador, e se for de 5 a 10. Se a pedra tem menor do que 10 e o paciente não melhora, sobretudo em 6 semanas, né, eu vou operar. Se a pedra tem menor do que 5 e não sai, né, eu vou operar também, se ele não persiste. Se tem dilatação pielocalicial, infecção associada que não melhora, ou gestante sem melhora, eu tenho que operar. Tá? Então, lembrar disso daí. A persistência do sintoma, ou se não melhorar na prática com o tratamento clínico, né, eu tenho que operar. Tá bom? Então, para fechar aqui, para o Daniel ficar feliz. Aí, Daniel, dê o trocadilho aí. Faltam 3 renas aqui, ó. Coisa de bacana. É uma insuficiência renal, entendeu? Claro. E são 3 chips, né? Muito bom, hein? Muito bom. Caraca, Muito mano. bom, galera. E eu ainda me senti culpado que eu demorei a entender ainda. Porra, é uma insuficiência renal, entendeu? Tá faltando 3 renas. Vamos lá pro caso clínico agora.